Ok, nós estamos com a nossa internet um pouco lenta. O nosso computador é um computador de segunda linha aqui conosco, está andando um pouquinho devagar. Então vamos ter paciência, vá orando aí para que Deus mantenha todo o sistema funcionando, mas que assim seja para a glória de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje no texto de Apocalipse, mais uma vez. Apocalipse, capítulo de número 8. Então abra lá a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 8. E nós vamos caminhar em Apocalipse hoje. Fique pronto para ler referências também em outros lugares da Escritura. Não são muitas assim, mas ajude-nos aí lendo para que você possa ter uma boa compreensão. Hoje Apocalipse 8, de 1 a 13. Então nós vamos ler todo o capítulo, Apocalipse 8, de 1 a 13. E a nossa reflexão, nosso estudo vai estar sobre as trombetas que fazem parte do 7º selo. Eu vou ler o texto, você acompanhe comigo, por favor. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e saiu e caiu do céu a terça parte sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas que se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto de dia como também à noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram sobre a terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos, que ainda têm que tocar. Irmãos, este é o texto do capítulo 8. Nós vamos ver as outras 3 trombetas, se Deus assim nos permitir, na próxima semana. Então hoje, as 4 primeiras trombetas pertencendo aí ao 7º selo. Meus irmãos, enquanto os selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo hostil, pelo mundo rebelde, pelo mundo que não se curva perante Deus, as trombetas falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja. Então preste bem atenção, nós estudamos no capítulo 6 e 7 os selos. Os selos falam do sofrimento da igreja. Ela é perseguida pelo mundo, ela é oprimida pelo mundo e ela ora e clama ao Senhor. As trombetas, então, são respostas de Deus às orações dos santos, trazendo, então, sofrimento sobre o mundo incrédulo, e você vai ver o porquê desse sofrimento. Vamos caminhar aqui. Olha
Olha o versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Só para afirmarmos aqui mais uma vez que as trombetas são respostas das orações dos santos feitas pela igreja. Os selos mostram o que vai acontecer até o retorno de Cristo, dando ênfase ao que a igreja terá que sofrer. Então, lembre mais uma vez, estes acontecimentos não são em ordem cronológica, começando lá na vinda de Jesus e indo num crescente até a sua volta. Não. Os acontecimentos, eles fazem parte de toda a história. Todos os selos, eles estão presentes, os seus acontecimentos, em toda a história. Desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. As trombetas também da mesma forma. Vamos observar esse fato. Então, as trombetas começam a soar, as trombetas descrevem o que vai acontecer até o retorno de Cristo, dando ênfase ao sofrimento do mundo. Então, se os selos falam da perseguição e do sofrimento da igreja, as trombetas falam da dor e do sofrimento dos incrédulos. Desde a vinda de Cristo, primeira vinda, até a segunda vinda. É assim que nós olhamos na interpretação histórico-gramatical, a interpretação do Apocalipse. Só para lembrar os irmãos, não é um livro de interpretação apenas olhando para trás, e muito menos um livro de interpretação só olhando para frente, como se fosse um livro do futuro. Mas ele é um livro escrito para a igreja, e ele alcança todas as épocas da igreja, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. E ele foi escrito para dar conforto e consolo, num primeiro momento, para os irmãos lá da época primitiva, que estavam sofrendo as perseguições. Mas na continuidade da história, para dar consolo e ânimo, esperança, também para todos os irmãos, desde aquela época até a volta de Jesus, numa afirmação contundente. O que está sentado no trono e o Cordeiro, eles regem a história. Eles conduzem a história do mundo. Eles conduzem a história da igreja. Então vamos caminhando aqui. Essa foto que você viu colocada aí na tela é George Eldon Ladd, um cristão já falecido do século passado, mas ele fala o seguinte, que tanto os selos como as trombetas nos levam ao fim dos tempos. Tanto os selos como as trombetas, eles caminham por toda a história, nos conduzindo para o momento final da concretização de toda a história. O sexto selo fala de catástrofes cósmicas que se darão na vinda do Senhor, e a sétima trombeta anuncia então a vinda do fim. Você se lembra da sexta trombeta, do sexto selo, quando nós falamos sobre a transformação do planeta, as mudanças cósmicas acontecendo, Cristo voltando, a igreja indo ao encontro dele, os ímpios aqui na terra num desespero total, querendo que os montes caíssem sobre eles, mas os salvos redimidos. E termina o sexto selo com aquela pergunta: quem pode ficar em pé diante do Todo-Poderoso? E a resposta é dada então no capítulo 7, que nós estudamos na semana passada. Os eleitos de Deus, os 144 mil eleitos de Deus podem permanecer de pé porque eles atravessaram a tribulação ou as tribulações da igreja e eles foram lavados no sangue do Cordeiro e agora estão de vestes brancas, palma nas mãos, coroa na cabeça e é o povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Então esse é o povo que fica em pé na presença daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. A sétima trombeta, assim como o sexto selo anuncia a vinda, a sétima trombeta também anuncia o fim. As trombetas, elas desenvolvem dentro do deslacrar, dentro do abrir do sétimo selo. Então vamos lá, o sétimo selo. Antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplicas nos céus. Houve silêncio no céu. Eu quero colocar aqui, a título de brincadeira, por enquanto, duas possibilidades por que houve silêncio no céu. Diz, em tom jocoso, que vai haver silêncio no céu durante meia hora, porque as mulheres vão chegar atrasadas. Que piadinha de mau gosto, pastor! Né? Mas é brincadeira. Houve silêncio no céu,
num segundo momento de brincadeira também, tudo por enquanto, né? Porque os irmãos pentecostais também vão chegar atrasados. Brincadeira, gente. Houve silêncio no céu e nós vamos ver o porquê desse silêncio no céu. Então, olha aí o versículo de 1 a 5, mais uma vez, só passando os olhos. O cordeiro abriu o selo, ele viu 7 anjos, João viu 7 anjos, veio depois de um outro anjo, ficou em pé junto ao altar. Esse anjo tinha um incensário, que eram as orações dos santos, e diz o texto, então, que houve silêncio no céu, no versículo 1, por meia hora, por cerca de meia hora. O que é esse silêncio que houve no céu na meia hora? Duas possibilidades para o silêncio do céu. Agora, falando de forma séria, o que pode ser esse silêncio no céu, de acordo com uma boa parte dos intérpretes? Primeiro, o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Essa meia hora não significa necessariamente o tempo lá no finalzinho da história. Essa meia hora está distribuída por toda a história do cristianismo, quando o céu para ouvir as orações dos santos. Então a ideia do silêncio no céu é que Deus se inclina para ouvir o clamor do seu povo. Nos profetas, o movimento de juízo do Todo-Poderoso é muitas vezes introduzido por uma referência também ao silêncio. Eu quero convidar você a correr comigo em 3 referências para você perceber então essa afirmativa. Primeiro, um texto lá de Apocalipse, de Abacuque, que você certamente conhece muito bem. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 20. Abacuque 2:20. Abacuque 2:20. Só um minutinho, me perdi no Abacuque aqui, minha gente. O que é isso? Sumiu o Abacuque da minha Bíblia. Abacuque 2:20 diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse versículo muitas vezes nós usamos para introduzir o culto, para chamar a atenção dos irmãos, fiquemos em silêncio porque o Senhor está no seu templo, mas na verdade lá no contexto de Abacuque não tem nada a ver com adoração na igreja. Lá no contexto de Abacuque era um contexto de guerra, onde Deus traria os malvados caldeus babilônicos para disciplinar e trazer juízo sobre o povo de Israel. Ao mesmo tempo, Deus também disciplinaria e traria juízo sobre os babilônicos. Então é hora de juízo de Deus. Cale-se toda a terra, faça silêncio. Deus está agindo em juízo. Essa é a ideia que você tem lá no texto de Abacuque 2. Um outro texto está um pouquinho mais à frente aí, Sofonias. Tirar a minha imagem? É. Só um minutinho, meus irmãos. Deixa só o som e o slide. Ok, vamos lá, vamos ver se melhora. Eu estava voltando aqui então para Sofonias 1:7. Olhe lá, Sofonias 1:7 também é um clima de juízo de Deus sobre as nações e um juízo sobre também o povo de Israel, na história ali no final do Velho Testamento. Diz o texto: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Aqui não é o dia do Senhor, só olhando como escatologicamente o último dia, mas é o dia do Senhor, no dia do juízo de Deus sobre as nações, que ele travaria naquelas circunstâncias do Velho Testamento. Também ainda o texto de Zacarias, um pouquinho mais à frente aí, Zacarias, capítulo de número 2, versículo 13. Zacarias, capítulo de número 2, versículo 13, você pode olhar aí, o versículo diz... Desculpe-me, eu perdi aqui de novo. Zacarias 2:13. Virou a página da minha Bíblia.
sem que eu esperasse. Zacarias 2,3 diz assim: cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. De novo aqui, Zacarias, se você for ler todo o contexto, a ideia também é de juízos e punição de Deus sobre as nações. Então, nos profetas, esse movimento de juízo do Todo-Poderoso, muitas vezes ele é descrito como um tempo de silêncio, porque Deus está agindo. Então, a primeira proposição que nós temos lá em Apocalipse, você pode voltar para lá, Apocalipse 8:1, é que o céu fica em silêncio para receber as orações dos santos e também, em segundo lugar, o céu fica em silêncio com uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo. Antes desse tempo, havia apenas regozijo e música nos céus. Você se lembra como terminou o capítulo 7, a glorificação de Deus e do Cordeiro pelos 144.000, e depois pela grande multidão, havia regozijo e música no céu, a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos, todo o universo, toda a criação, exaltando e glorificando o Senhor. Toda a música cessa, os exércitos celestiais, agora vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio. De novo, esse silêncio não é um tempo lá no tempo do fim, mas é a expectativa que tem os céus diante das ações do Todo-Poderoso trazendo juízo. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir ou dos acontecimentos que estão acontecendo na história. Vamos caminhando aqui um pouquinho mais conosco. Reverendo Hernandes coloca aqui algumas proposições sobre o grande e consolador valor que tem as orações dos santos. Então consideremos que o silêncio do céu ele está baseado lá nas orações dos santos. Silêncio, porque Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Algumas proposições que o reverendo Hernandes nos apresenta no seu comentário de Apocalipse. Primeiro, as orações dos santos sobem aos céus. Essa é uma certeza que cada um de nós, crentes no Senhor Jesus, cada um de nós, santos de Deus, herdeiros da promessa, temos que nunca olvidar, nunca esquecer. As nossas orações sobem aos céus. Olha o versículo 4 aí no capítulo 8 de Apocalipse. Versículo 4, no capítulo 8 de Apocalipse, diz que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ou seja, simbolicamente, as orações do povo de Deus é recebida na presença do Senhor e Deus faz silêncio. Deus, os céus fazem silêncio. Deus se inclina para ver o que se passa aqui na terra. É aquilo que nós vamos ver em vários contextos da Escritura. Segunda proposição que o reverendo Hernandes nos oferece é que as orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Ou seja, essas orações vão ser ouvidas. A igreja está em sofrimento, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo saturada pela maldade, mas Deus ouve o clamor do seu povo e Deus age também porque o seu povo clama. Como diz certo teólogo, a oração é uma oportunidade que Deus dá ao seu povo de participar do seu governo. Então, as orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Você pode ver isso aí no versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou para a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Nós já falamos lá no capítulo 6 que essas manifestações sobrenaturais e calamitosas, elas representam muitas vezes o juízo de Deus. Nós vimos algumas referências em particular lá naquele contexto do capítulo 6. Mas aqui o anjo arremessa o incensário como que respondendo às orações, voltando a resposta para a terra e trazendo sobre a terra calamidades, trazendo sobre a terra realizações tremendas. Item número 3, aí como proposição do reverendo Hernandes para nós, as orações dos santos, elas provam que o altar e o trono estão muito próximos. Olhe o versículo 3. Vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar,
Mas lembre-se que eles estão diante do trono. Então o altar e o trono estão muito próximos. As orações dos santos manifestam isso mais uma vez. Sentado no trono, mas ali próximo ao altar, percebendo as orações, o fogo que sai do altar e enche o incensário, é a presença de Deus, o Deus augusto, soberano, que está ali, tão próximo ao altar e soberanamente reinando sobre o trono. Quarta proposição que o reverendo Hernandes nos apresenta é que as orações são de todos os santos, e não apenas dos mártires. Não apenas da igreja que era perseguida lá naquele contexto, mas de todos os cristãos, e podemos dizer com certeza de todos os cristãos em toda a história. Desde o primeiro ao último cristão, as suas orações estão representadas, figuradas ali nesse ato do incensário na mão desse anjo. E o arrojar do incensário para a terra é a resposta de cada oração, não importa a época. É a resposta de cada oração vindo para o povo de Deus. Olhe o versículo número 3 mais uma vez. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Percebe? De todos os santos. Quem são os santos de Deus? Todos os eleitos, todos os salvos, desde o primeiro até o último, dentre os 144 mil, que representa a totalidade, desde o primeiro eleito até o 100º, 40º, milésimo. Até esse último dos 144 mil, todos os eleitos são os santos de Deus, e as orações representadas aqui pelo incenso e incensário contêm as orações de todos os santos. Então essas duas possibilidades se contemplam, e as orações dos santos têm essa conotação. Segunda coisa que nós queremos observar aqui, meus irmãos, o que indicam essas trombetas. Abre-se o 7º selo, e além desse evento das orações e do arrojar da resposta para a terra, começa-se então a tocar as trombetas. Diz aí, versículo 2, eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Então, no versículo 2, você tem aí que havia 7 anjos postos com 7 trombetas, se preparando para tocar. E você vai começar a ver agora as 7 trombetas sendo tocadas. Mas, antes de tocar as trombetas, o que significam, o que indicam essas trombetas? Olha o versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Foi dado trombetas, os anjos estão preparados e eles vão começar a tocar. Mas antes de tocar as trombetas, o que indicam essas trombetas? Vamos observar. As trombetas, meus irmãos, são símbolos das intervenções de Deus na história. E isso para João era muito claro, pois como judeu ele entendia bem a importância da trombeta na história de Israel. Faltou-nos aqui tempo e espaço para podermos, quem sabe, ir lá nas revelações dadas a Moisés, quando se mandou fazer as trombetas, os tipos de toque, o que significavam as trombetas, lá para o povo de Israel, e isso atravessa a história. Quando se fala aqui em tocar trombetas, João não era um leigo no assunto. Como um bom judeu, como conhecedor da Escritura, ele sabia exatamente muito bem o que significa trombeta no contexto de Israel em relação a Deus. Então, não podemos perder isso de vista. Mais uma vez, lembrando, o Apocalipse é construído em cima de todas as figuras reveladas no Antigo Testamento, e você tem cerca de 400 referências, diretas ou indiretas, ao Antigo Testamento. Então, João está tomando para si figuras do Antigo Testamento, as trombetas, para que serviam, e vai trazê-las em cena para representar verdades que lhe estavam sendo ditas. Essas trombetas indicam uma série de acontecimentos que ocorrerão muitas vezes ao longo da história, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo.
De novo, não pense que essas trombetas serão tocadas no final da história. Não, essas trombetas estão sendo tocadas. E todas elas. Não apenas uma, outra, mas todas as 7 trombetas estão sendo tocadas. Preste bem atenção, são acontecimentos que ocorrerão ou que estão acontecendo ao longo da história, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então os anjos estão tocando essas trombetas. O que elas indicam? Elas indicam esses acontecimentos que estão em andamento na história. Essas trombetas não simbolizam eventos separados, mas referem-se a desgraças que podem ser vistas a qualquer dia do ano, em qualquer parte do globo, em todos esses anos que cercam a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou que preenchem o espaço entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então elas não simbolizam eventos separados que se darão só no final da história, mas elas se referem a desgraças e calamidades que estão acontecendo na história desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, ok? Não se esqueça disso. Apocalipse não é um livro do futuro, Apocalipse é um livro da história. As trombetas se dividem em 2 grupos, preste atenção. Apocalipse apresenta as trombetas aqui no capítulo 8 e 9, e as trombetas se dividem em 2 grupos. Primeiro, catástrofes naturais. Você vai perceber que acontecerá coisas no meio da natureza e atingirão também os homens. Segunda coisa, sofrimentos impostos diretamente sobre os homens. Então as trombetas vão anunciar esses 2 tipos de calamidades que ocorrerão, de desgraças que sobrevirão ou que estão já em andamento, sobrevindo à humanidade. Algumas atingindo a natureza e outras atingindo diretamente os seres humanos. Guarde sempre isso, ok? São 2 grupos de trombetas. Um primeiro grupo com 4 trombetas, um segundo grupo com 3 trombetas. O primeiro grupo atinge diretamente a natureza, embora atinja indiretamente pessoas, mas o segundo grupo vai atingir diretamente homens, especialmente os ímpios que não amam a Deus. As 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios e os céus, no sentido dos astros que estão nos céus. Você vai perceber isso dentro em breve. Então, quando se toca cada uma dessas 4 trombetas, atinge-se a terra, o mar, os rios de água doce e também os corpos celestes no firmamento. As 3 últimas trombetas falam dos sofrimentos impostos diretamente aos seres humanos. Então as 3 últimas trabalham sobre os sofrimentos, calamidades e angústias que virão sobre os homens. Elas, especialmente essas 3 últimas, são chamadas também de ais. O primeiro ai, o segundo ai, o terceiro ai. São os 3 ais que virão sobre a humanidade. São as 3 últimas trombetas. A função dessas trombetas é admoestar aos homens. Embora venha em forma de sofrimento, de tribulação, de juízo de Deus, mas é para chamar a atenção, é para acordar o ser humano, é para chamá-lo a quebrantamento, é para despertá-lo ao arrependimento. Então esse é o alvo das trombetas na vida do ser humano. Olha o capítulo 9, versículo 20. Você pode andar comigo aí um pouquinho para frente. Capítulo 9, versículo 20 vai dizer que os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, e nem ouvir, e nem andar, e nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Então, aqui para dizer que as trombetas foram tocadas para despertar o arrependimento, mas os homens não se arrependeram. Mas o alvo é despertar arrependimento. Então essa é a ira misturada com a graça. As trombetas tocam, trazendo juízo e punição de Deus sobre os homens, mas ao mesmo tempo chamando-os para acordar.
Lembra-se de Isaías capítulo 55? É um texto tão bonito, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, deixe o ímpio os seus pensamentos maus e convertam-se ao Senhor. Mas na sequência do texto ali, haverá um versículo que dirá, quem sabe o Senhor pode olhar para vocês. Tem que haver arrependimento. Tem que haver quebrantamento. Então volte-se para o Senhor. Esse é o clamar das trombetas de Deus sobre a terra. Trazendo ira, trazendo sofrimento, trazendo flagelo sobre a humanidade, no intuito de acordar essa humanidade para a verdade acerca de Deus. Fazendo um rápido parêntese conosco, não é assim o Covid-19? Essa mortandade que já ultrapassou a casa dos 100 mil mortos em nosso planeta em questão de 3 meses, 5 meses. Não está chamando a atenção dos homens, não está buscando os homens ao quebrantamento, ao arrependimento. Então, por meio dos juízos, Deus está continuamente chamando os ímpios ao arrependimento. As trombetas são toques de Deus para trazer flagelos e sofrimento à humanidade, mas para chamá-los ao arrependimento. O propósito, então, desses juízos preliminares é levar os homens a se arrependerem. Antes de Deus derramar o seu completo juízo, ele oferece uma oportunidade de arrependimento aos homens. Haverá o dia final, haverá o dia do juízo, haverá o dia do horror, mas antes que chegue esse terrível dia do Senhor, Deus oferece graça. Então é ira misturada com a graça. Mas a graça pode ser ofertada. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Da mesma forma que Deus enviou as pragas do Egito, assim também as trombetas são enviadas. Lembra-se que Deus mandou as pragas do Egito para quê? Para Egito se arrepender. Para Egito deixar o povo sair, para Egito libertar o povo de Deus. Mas o coração de Faraó, a cada praga, se endurecia mais. Assim também, as trombetas são enviadas, os juízos são dados, e o coração do homem ímpio, ao invés de quebrantar-se e entregar-se ao Senhor, parece que mais rebelde ele se torna, mais apóstata se manifesta e endurece-se contra o Senhor. As pragas no Egito foram a manifestação do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel oprimido no cativeiro. Olhe só que coisa fantástica. As pragas do Egito foram a manifestação do juízo de Deus respondendo à oração do seu povo que estava oprimido. Você se lembra lá do texto de Êxodo capítulo 2, quando Deus diz: eu descerei e verei o sofrimento do meu povo. É Deus vindo com juízo para libertar o seu povo. Como nas pragas do Egito, as trombetas anunciam também o juízo de Deus sobre a terra em resposta às orações da igreja. Então, lembra-se, o anjo jogou o incensário para a terra, cheio das orações dos santos, era agora a resposta das orações dos santos. As trombetas são essas respostas. Elas anunciam o juízo de Deus, respondendo à oração do seu povo que sofre por causa da pecaminosidade, da opressão contra a igreja. Vamos ver então as 4 primeiras trombetas. As 4 primeiras trombetas. As 4 primeiras trombetas, meus irmãos, elas anunciam catástrofes que atingem a terra, o mar, os rios e os astros. Lembra-se, as trombetas se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo atinge a natureza, a terra, o mar, os rios de água doce e os astros no céu. O segundo grupo, que são as 3 últimas trombetas, elas atingem frontal e diretamente o homem, e especialmente o homem pecador, o homem ímpio, o homem não arrependido. A primeira trombeta. Caminhe comigo então, versículo 7. Caminhe comigo aí no versículo 7, Apocalipse 8:7 diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde.
Então a primeira trombeta é juízo de Deus atingindo a terra. Ao tocar o anjo a primeira trombeta, tempestade de granizo, fogo e sangue atinge a terra. Olhe mais uma vez o texto lá de Êxodo, capítulo 9, versículo 23, num paralelo com as pragas do Egito. Olha que coisa interessante. Êxodo, capítulo 9, versículo 23. Olha que interessante o paralelo. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedra, e fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedra sobre a terra do Egito. A primeira trombeta corresponde-se à 7ª praga lá do Egito. Olha que interessante, há uma semelhança da praga do Egito com a trombeta, a primeira trombeta tocada. Quero que você volte, então, lá para Apocalipse. Volte lá para Apocalipse 8. Essa tempestade ela é semelhante à 7ª praga do Egito, com uma chuva de pedra e com fogo descendo do céu. Aqui no Apocalipse 8:7, diz que o anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, ou seja, chuva de granizo, de pedras de gelo forte, ao mesmo tempo misturado com fogo e misturado com sangue. Uma semelhança àquela praga lá do Egito. Caminha mais comigo. Calamidades do tipo vulcões, terremotos e inundações acontecem sob a mão de Deus durante a história. Tem fogo nessas manifestações? Vulcões, terremotos, inundações estão sob a mão de Deus, sendo despejadas sobre a terra. São parte do método de Deus, meus irmãos, castigar o pecado e ao mesmo tempo anunciar ao mundo que ele não pode perseguir o seu povo impunemente, ou que o mundo não pode perseguir impunemente o povo de Deus. O Senhor afligirá os perseguidores da sua igreja. O Senhor sempre vai defender a sua igreja e o mal sempre vai sofrer o seu castigo. Seja o mal produzido pelos anjos caídos e demônios, ou seja o mal produzido por homens. O Senhor afligirá os perseguidores da sua igreja. Isso ocorrerá desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, com desastres que virão sobre a terra e atingirão, aqui no caso, especialmente os homens. Irmãos, olhem bem o que é que João estava dizendo para a igreja primitiva. Reconstrua na sua mente, rapidamente, o quadro da igreja primitiva. Você se lembra como eles estavam? Estavam sendo perseguidos por causa da fé, estavam sendo presos por causa da fé, estavam sendo mandados embora de seus empregos por causa da fé, estavam perdendo a sua segurança por causa da fé, estavam eles sendo espoliados de seus bens, roubados de seus bens, porque criam em Cristo Jesus como Senhor. Estavam eles sendo levados a tribunais, julgados, e muitos deles crucificados, muitos deles queimados vivos, muitos deles espancados, muitos deles jogados nas arenas para que fossem destruídos ou por gladiadores ou por bestas feras. Isso ocorria lá no passado e João estava dizendo que Deus vai afligir os perseguidores da sua igreja. Esse é o método de Deus em castigar o pecado, em castigar o pecador que persegue a sua igreja. E Deus traz isso agora, mostrando que desastres ocorrerão sobre a terra. Esses desastres são atirados à terra, mas ainda existe chance de arrependimento. Desgraças estão acontecendo sobre a terra, mas o homem ainda pode se arrepender. Ele ainda está tendo vida. Ele pode ainda se arrepender. Vai guardando essas informações. Segunda trombeta. Vamos lá? Versículo 8 e 9. Olha aí então. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. A segunda trombeta. A história está marcada, meus irmãos, por tufões, tsunamis, maremotos, furacões, calamidades no mar, trazendo morte à criação e trazendo danos aos homens.
Olha a segunda trombeta, versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Olha só, agora não é sobre a relva, não é sobre as árvores, não é sobre a terra, mas sobre o mar. Uma grande montanha foi arrojada. A ideia de montanha na Bíblia, no simbolismo bíblico, muitas vezes ela significa autoridade ou significa poder. Então é um poder destrutivo que foi lançado sobre o mar. E nós vemos aqui então que a história está carregada de ações, de juízos, de calamidades de Deus trazidas sobre o mar. Tufões, tsunamis, maremotos, furacões e muitas outras calamidades que acontecem no mar, trazendo morte à criação e trazendo morte, o dano muitas vezes aos homens. Percebe que diz aí que foi destruída a terça parte das embarcações. Agora o dano atinge o ser humano, indiretamente, mas atinge o ser humano. As empresas marítimas, elas são muitas vezes danificadas, elas são muitas vezes atingidas pelas calamidades que são próprias na vida marítima. Esse juízo é mais severo que o primeiro, porque aqui existem danos materiais, e por inferência pode-se dizer que até pessoas que viajavam nessas embarcações morreram ou morrem no decurso da história como parte dessa punição. Voltando lá na primeira trombeta, fala ali que houve sangue, mistura de sangue. A mistura de sangue, só para responder aqui a pergunta que uma das nossas irmãs apresenta, a Rosana apresenta, a ideia do sangue, Rosana, é a ideia de vidas sendo ceifadas. Então, indiretamente, também com a destruição da plantação das árvores frutíferas, com a queimada, e a gente vê isso acontecendo, incêndios que acontecem espontaneamente. A culpa é do presidente da República, mas, né, assim diz a esquerda, e assim diz quem queira, a culpa pode ser de quem for, mas é juízo de Deus. Milhares de hectares, de quilômetros de terra ou de árvores, de plantações são queimadas. Isso é Brasil, isso é Estados Unidos, isso é na Ásia, é no mundo, acontecem essas queimadas o tempo todo e vidas se perdem. Mas o dano foi jogado primeiramente sobre a terra. Só fechando parênteses, o sangue infere perda de vidas, tanto animal quanto humanas, através dos danos que acontecem na natureza, ok? Vamos voltar lá para a segunda trombeta. Então eu estava dizendo que esse juízo de Deus ele é mais severo na segunda trombeta do que no primeiro, porque aqui acontece agora danos materiais mais agressivos, pelo menos mais vultosos, onde pessoas perdem a vida, onde embarcações ou empresas da área de transporte marítimo, na transporte pluvial, seja turística ou comercial, acontece aí danos terríveis e muitas perdas acontecem. Repare o versículo 9. Perda da criação, porque morreu parte da criação que tinha vida existente no mar. E perda também na parte material dos homens. As embarcações, os portos, vidas foram perdidas aí. Então a segunda trombeta já anuncia um juízo que indiretamente atinge pessoas. Tanto vidas como o comércio estão sofrendo com desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas. Quando acontece um tsunami, um maremoto, um tufão, uma calamidade no mar, muitas coisas acontecem trazendo também desastres ecológicos, onde bairros ou cidades inteiras são varridas, problemas econômicos tremendos e muitas vidas são também ceifadas. Então é o toque da trombeta de Deus, da segunda trombeta, atingindo o mar. A terceira trombeta. Caminhe comigo, a terceira trombeta. A terceira trombeta está aí no versículo 10 e 11, Apocalipse 8, 10 e 11.
Eu quero voltar então, parar um pouquinho na segunda trombeta, quando a nossa irmã Bruna Dalsano pergunta se a trombeta é para os ímpios, porque os santos também são afetados. A igreja está no mundo, Bruna, e a igreja ela participa da tribulação que o mundo sofre. É como se nós olhássemos agora, coronavírus é um juízo de Deus sobre a terra? Com certeza sim. Podemos dizer isso com base na Escritura, sem errar. Pergunta-se, cristãos estão morrendo por causa do coronavírus, Bruna? Sim, claro que sim. Cristãos estão morrendo. Para mostrar que Deus, ele também traz juízos que afetam também muitas vezes a sua igreja, embora para a sua igreja não vem com o tom da desgraça, mas vem com o tom da correção. Vem com o tom da disciplina. Uma situação como essa que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo nesses últimos 5 meses, isso nos ajusta a correr para o Senhor, a disciplinar a igreja, a puxar a igreja mais para o caminho da cruz. E ai daqueles que não derem ouvidos e continuarem distantes. Então, muitas vezes, o cristão também é colhido no meio desse juízo de Deus, mas para o cristão não é um juízo punitivo, é um juízo disciplinar, ok? Vamos lá, a terceira trombeta, no versículo 10 e 11, diz que o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a parte da terra, sobre a terça parte da terra, dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque elas se tornaram amargosas. A palavra absinto, ela tem esse tom de amargo, de algo muito parecido com o fel, mas de uma picância tremenda, um amargor terrível, que o ser humano quase que não consegue sequer beber. Existe uma bebida alcoólica, eu não a conheço pessoalmente, mas eu sei que ela existe, e ela se chama absinto. Alguém que pode estar nos ouvindo, que alguém da família já viu, etc e tal, ou já tomou, eu sei que essa bebida alcoólica ela é de uma potência tremenda. Uma pequena dose atordoa aquele indivíduo que a toma. Então essa ideia do absinto é um juízo agora representando o amargor, a amargura, o fel, vindo sobre a água. O juízo agora é sobre a água doce, que é transformada em água amarga, que é o contrário do que aconteceu em Mara. Lembram-se de Mara? Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, caminharam 3 dias e chegaram a um lugar chamado Mara. O local é provisional, dada a circunstância que o cercou. O lugar tinha águas amargas, o povo estava morrendo de sede, e quando foram beber das fontes, a água era amarga. A palavra Mara significa amarga ou amargura. Então, aquele lugar ficou conhecido como Mara. Mas ali Deus fez um milagre, transformou as águas amargas em água doce, potável e gostosa, e descedentou a sede do seu povo naquele período da história de Israel. Agora aqui é o contrário, as águas doces na figura da visão de João, elas são transformadas em águas amargas, o contrário do que se deu lá. Se você quiser conferir a referência rapidamente, Êxodo capítulo 15, versículo 25, você tem lá a história do evento de Mara. Não vou correr para a referência, é uma referência relativamente bem conhecida, mas está aí gravada, você pode fazer a busca. Estima-se, meus irmãos, que problemas com água potável serão terríveis no século XXI, esse século que nós estamos vivendo. Existem expectativas para uma diminuição tremenda da quantidade de água potável na superfície da Terra. Essa água potável vai estar, quem sabe, lá nos subsolos mais profundos da Terra, ou vai estar suspensa em sereno, em orvalho no céu, mas a quantidade de água nos rios vai diminuir profundamente. Esse é um estudo que caminha por aí, e possivelmente nós teremos muitas complicações por falta de água, quem sabe alguns anos à frente. Tomara que demore muito ainda, mas é uma possibilidade que os cientistas já especulam. Então, quando este recurso da água ou outros recursos naturais
sustentam a vida, eles entrarão em colapso, e esse é um grande medo, um grande pavor que os cientistas e os líderes da humanidade têm como preocupação, porque a população cada vez cresce mais e mais e mais, e o consumo tanto de água quanto de alimentos cada vez é maior, e junto com isso o desperdício. Como será se faltar água no planeta? Como será se escassear o alimento na Terra? Então, é desse tipo de conturbação da natureza que a terceira praga está falando. As águas doces. Pragas têm visitado o mundo, doenças têm provindo de rios, de fontes poluídas, inundações têm ocorrido e pessoas têm sido destruídas nesses castigos. Nós não precisamos nem sequer voltar muito longe na história. Aqui, na nossa região, na Grande São Paulo, Minas Gerais, há pouco tempo atrás em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os alagamentos e as enchentes nos rios de água doce têm ceifado muitas vidas e têm trazido muitos problemas. Isso só nesses últimos anos próximos a nós. E no decurso de toda a história, meus irmãos. É disso que trata, então, a terceira trombeta. As calamidades advindas das águas doces. Os jornais anunciam sobre tempestades, inundações, epidemias originadas por tais calamidades, mas interessante, eles não explicam que esses juízos são a voz de Deus admoestando os ímpios. Eles apenas anunciam o que aconteceu, mas eles não têm a interpretação bíblica teológica para dizer, olha, é a voz de Deus para que o homem se arrependa. A Rosana pergunta se tem algo a ver com radioatividade. Se for provocada por algo ligado à água doce, aos rios, pode ser, Rosana, mas algo ligado aos astros está para vir na próxima trombeta. Então talvez possa ter algo ligado a isso lá, ok? Vamos caminhando. Esses desastres naturais são trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento. Lembre disso, as trombetas estão anunciando, trazendo flagelos, trazendo calamidades, trazendo tribulações sobre a humanidade em geral, mas é um chamado de Deus para que o homem se arrependa. Ainda existe a ira, mas ainda existe a graça no meio das calamidades. A graça de Deus, o favor de Deus em acolher o arrependido. Essa estrela que aparece aí no versículo 11, com o nome de Absinto, ela, como tocha é lançada do céu, o que significa, o que indica aqui, que esses juízos sobre as águas, eles são atos de Deus. Não é algo meramente humano. Embora possa até ser resultante, em alguma medida, das atitudes humanas aqui na Terra, mas lembra que é Deus quem rege, é Deus quem administra, é Deus quem controla todo o universo e toda a sua criação. Então essa estrela é esse agir de Deus, não é algo pontual que vai acontecer um dia, mas é o agir de Deus na história atingindo os rios de água doce, as fontes de água doce que trazem problemas aí para a humanidade. E nós não podemos esquecer isso. Não pode ser esquecido. Mas eu disse aqui que com certeza isso tem sido esquecido muito mais do que se pensa. Os homens colocam as culpas na natureza, colocam as culpas no próprio ser humano, colocam as culpas em todo mundo, mas esquece que Deus está agindo nessas coisas para chamar o homem ao arrependimento. Quarta trombeta. Vamos lá, a quarta trombeta. Vamos ler versículo 12 versículo 12 apenas. Apenas o versículo 12. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia quanto também de noite. Então os astros, o sol, a lua, as estrelas, desde as suas órbitas, elas lutam também contra os inimigos da igreja de Deus. Ou seja, existem coisas que acontecem a partir dos astros, a partir dos corpos celestes que atingem a terra. Como resultado dessas coisas que ocorrem nos céus,
eclipses, meteoros caindo sobre a terra, tempestade de areia, furacões, outras calamidades vindas do céu e têm visitado a terra. Ou seja, nós sabemos que as oscilações ou as alterações nos corpos celestes alteram também a pressão do planeta, a atmosfera, e criam situações desordenadas, muitas vezes aqui para nós, aqui embaixo. Então, quando se fala nessas alterações, não precisa ser necessariamente uma estrela a milhões de anos-luz daqui, mas o sistema sideral, a nossa atmosfera, juntamente com todas essas citações das estrelas e dos astros, elas interferem na nossa vida aqui e trazem muitas vezes problemas terríveis sobre a nossa vida aqui na Terra. Então essas tragédias também, lembre-se, são trombetas de Deus alertando os homens para que se arrependam, chamando os homens a se arrependerem. João mostra, meus irmãos, como Deus usa as forças elementares da natureza para advertir os homens sobre a proximidade do fim. O fim vem, e cada calamidade que vai acontecendo é nos alertando e alertando a humanidade para essa verdade. O fim vem. O homem não pode se esquecer disso. Então essas são as 4 trombetas tocadas nesse primeiro momento, e elas atingem num primeiro plano a criação. Indiretamente atinge o homem, mas diretamente atinge a criação. Nós vamos ver as outras 3 trombetas na próxima semana, mas existe um pequeno interlúdio aí no versículo 13, que é uma águia que aparece no céu. Olha aí o versículo 13. Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. É uma figura de linguagem. Uma águia não fala, mas aqui ela fala. Então é apenas uma figura para mostrar que existe ainda uma expectação, existe ainda um ar preso na garganta, olhando para o futuro e vendo que coisas piores ainda estão por vir. Ai, 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 por causa das 3 trombetas que ainda serão tocadas. Então uma águia voando no céu, avisando sobre o caráter trágico das últimas 3 trombetas, se divisa aí na visão de João. Versículo 13, como nós lemos, encerra esse quadro. A águia dizia: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes ou das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Se vocês estão apavorados vendo esse agir de Deus na história, atingindo a criação e atingindo o homem, vocês vão ver o que é pior. Então, é a expectação diante de coisas piores que se darão no tocar das próximas 3 trombetas. Na visão de João, essa águia gritava dos céus a plenos pulmões e a todo poder de voz para alcançar toda a criação. João estava afirmando que o pior ainda está por vir. Se foi horrível ver as 4 primeiras trombetas tocando, as próximas 3, elas trarão um pânico ainda maior, um grito ainda maior para o arrependimento do homem. As últimas 3 trombetas, elas são denominadas ais. Então, primeiro ai, segundo ai, terceiro ai, e isso mostra que serão pragas extremamente severas, mais duras e mais terríveis que as pragas contidas nas primeiras três trombetas. O Gerson Farjado, diácono da nossa igreja lá em Jundiaí, pergunta: pastor, podemos imaginar que entre uma trombeta e outra existe um tempo? Gerson, lembra que o tocar das trombetas, eles estão acontecendo. As 7 trombetas estão sendo tocadas o tempo todo na história. Essas calamidades que as 7 trombetas anunciam, elas estão acontecendo o tempo todo na história.
Vamos pegar rapidamente essa que eu citei aqui do Brasil, os rios, inundações, enchentes, deslizamento de montanhas, matando centenas de pessoas, etc. Esses acontecimentos brutais da natureza aqui no Brasil tiveram acontecimentos em tal data, mas de repente lá na Ásia está acontecendo numa data um pouquinho à frente, lá num outro país, em outro canto, um outro tempo, e ao mesmo tempo as outras trombetas também estão sendo tocadas. Ou seja, as calamidades que as trombetas anunciam, elas estão acontecendo o tempo todo na história. Não o tempo todo, em todo lugar ao mesmo tempo, mas o tempo todo, em todo o planeta ao mesmo tempo. Ok? Então não é que toca uma trombeta, depois toca outra. Não. As trombetas estão sendo tocadas pelos anjos. E à medida que elas estão sendo tocadas, os acontecimentos estão acontecendo, estão se dando em toda a terra, em toda a história, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. O que se percebe, Gerson e demais irmãos que estão aqui nos acompanhando, é que quanto mais perto do fim, mais forte é o toque da trombeta. Então, quanto mais perto do dia final, as calamidades possivelmente serão potencializadas. Elas sofrerão um upgrade, elas terão um poder maior na representação delas aí para o mundo, ok? Mas elas estão sendo tocadas, todas sendo tocadas, sem que seja uma, depois outra, não. Todas elas estão sendo tocadas. Essas calamidades que se anunciam aqui estão acontecendo o tempo todo. Voltando um pouquinho para a última trombeta que nós falamos, que foi a quarta trombeta, que fala sobre a interferência das estrelas, do céu, do sol, da lua e dos astros da nossa vida. Você tem algumas enfermidades que são derivadas, por exemplo, dos raios solares, algum tipo de câncer de pele, ou dezenas de tipos de câncer de pele, problemas com a camada de ozônio, degelo nas calotas glaciais, e daí por diante. Nós temos muitos problemas que são advindos dos astros, das temperaturas que eles trazem ou das oscilações de pressões que eles trazem sobre o nosso planeta. Então, as trombetas estão aí, estão sendo tocadas, ok? Vamos lá. Quem tiver dúvida vai colocando aí, na medida do possível nós vamos conversando, ok? Então, as últimas três trombetas, elas são denominadas de ais e apontam para pragas piores, para calamidades piores, que estão já em andamento, porque elas estão sendo tocadas. Elas atingirão os elementos da natureza, elas atingirão não os elementos da natureza, mas as últimas três trombetas atingirão diretamente o ser humano. Ok? Se as quatro primeiras atingiram a natureza e indiretamente o ser humano, agora inverte. As últimas três atingirão diretamente o ser humano e indiretamente a natureza. Vamos lá, a igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas, assim como o povo de Israel também foi poupado das pragas advindas do Egito. Então a igreja sempre é poupada. Lembrando que nós falamos com a Bruna há pouco tempo atrás, a igreja está no meio das calamidades. A igreja está no meio dos problemas. Só que para a igreja não é um juízo punitivo de Deus, mas a igreja recebe e entende como um juízo mesmo, uma atividade de Deus muito mais disciplinar do que punitiva, muito mais trazendo bênção do que trazendo maldição. Nas quatro primeiras trombetas, onde o dano é parcial e não total, as trombetas soam para advertir e não para destruir totalmente. Ficou mal construída aqui a minha frase, mas a ideia é que nas quatro primeiras trombetas, o dano ele é parcial. Ele não é um dano total. Ele atinge parcialmente a terra, os rios, os astros, o mar. Ele não atinge a totalidade, mas atinge parcialmente. E as trombetas então soam para advertir e não para destruir totalmente. Isso as quatro primeiras trombetas. A maioria da raça humana sobrevive no meio dessa dificuldade toda, dos problemas que advêm dessas quatro trombetas.
vendo a ira de Deus se manifestar contra o pecado e ainda tem uma chance para se arrepender. Então, de novo, nas 4 primeiras trombetas, o mal é parcial sobre a humanidade e a humanidade sofre com isso, percebe a ira e o furor de Deus, mas ainda tem chance de arrependimento. Essa é a ideia que subjaz aí das 4 primeiras trombetas. Aqui se vê então a ira misturada com a graça, como nós já falamos no início, é Deus irado, trazendo flagelo sobre a humanidade, mas ao mesmo tempo receptivo com a sua graça, recebendo o arrependimento daqueles que são quebrantados. Então esses atos de juízo são também expressões da bondade de Deus sobre os homens. É Paulo que vai dizer lá aos Romanos que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, visto que ele suporta os nossos pecados. Voltando para o capítulo 6, você se lembra dele, os selos mostraram a igreja sofredora clamando por justiça. Aqui no capítulo 8, as trombetas mostram a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido, embora Deus esteja despejando ira. Mas ao mesmo tempo oferecendo a misericórdia no arrependimento dessas pessoas tais. Então o homem, mesmo no meio desses flagelos todos acontecendo, ele pode ver a cruz, ele pode ver o evangelho, ele pode reconhecer a graça de Deus e pode abraçá-lo como Senhor e Salvador. A oferta, infelizmente, é recusada pela maioria da humanidade, pois de fato o mundo não se arrependerá. É apertado o caminho, é estreita a porta, e são poucos. Lembre-se disso sempre. Então, o texto de Apocalipse 9:20, nós já fomos até lá, já lemos, e você percebe lá no versículo 20 que os homens não se arrependeram. Apesar de Deus ter mandado flagelos e tribulações, ao mesmo tempo enviando a graça, os homens não se arrependeram, mas continuaram adorando demônios, adorando ídolos, servindo aos seus próprios desejos, não se arrependeram. Versículo 20 e 21. Nunca se poderá então afirmar que Deus não deu ao homem a oportunidade do arrependimento. Deus moveu os céus e a terra. Deus balançou o mundo para que o homem percebesse a sua mão poderosa e para que o homem se arrependesse. E o homem, no fritar de toda a história, no frigir dos ovos, como diz o ditado, o homem não se arrependeu. Não se poderá dizer que Deus não deu chance. É aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Os homens são, portanto, indesculpáveis. Deus fez todo o possível. Mostrou a sua ira, mas também mostrou a sua bondade. Mostrou a sua ira, mas mostrou também a sua graça. E os homens não se arrependeram. A bondade de Deus continua sendo derramada, meus irmãos, sobre justos e injustos. As trombetas estão tocando. As calamidades estão acontecendo. Coronavírus é apenas um pequeno toque dessa trombeta, mostrando aí as terríveis manifestações do juízo de Deus sobre os homens. A graça de Deus continua sendo derramada, mas haverá um dia que cessará. Haverá um dia que a graça será retirada da história humana. Acabou o tempo da graça. Aí sim é só o juízo terrível de Deus sobre o pecado e sobre os pecadores. Então, se o arrependimento não acontece e a bondade é recusada, o que há de se fazer? A não ser esperar dos céus as manifestações tremendas da ira de Deus. Ficamos aqui, meus irmãos. Ficamos aqui, então. Este é o nosso 19º estudo. Falamos sobre as 4 primeiras trombetas. As próximas 4 virão no próximo estudo com o título A Cavalaria do Inferno. Apocalipse, capítulo 9, de 1 a 13. Eu pego esse título aqui também lá do reverendo Hernandes. A Cavalaria do Inferno, no próximo estudo, se Deus assim nos permitir, venha estar conosco. Então, se possível, não falte, esteja conosco, vamos estudar juntos aqui na próxima semana. Apocalipse 9, de 1 a 13.